Algumas vezes ele não tinha experiência, ele servia ao Senhor com fidelidade, com justiça e com verdade, mas ele não conhecia o Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer que existe a possibilidade da pessoa ser fiel, da pessoa estar na casa do Senhor, servindo o Senhor e ainda não conhecer o Senhor que serve. Mas se ele ou ela permanecer fiel, vai chegar uma hora que esse Deus vai se revelar, ele vai se manifestar. Na perseverança de Samuel, Deus então, um belo dia, aparece para Samuel e chama ele, e ele não entende que é a voz do Senhor, porque não tinha experiência com o Senhor, ele não conhecia o Senhor. E ele então se levanta, vai a Eli e diz: o que foi, meu Senhor? Muito submisso, muito obediente à liderança. Aqui está um princípio poderoso: submissão. Mesmo Samuel sabendo das rebeldias dos filhos de Eli, e Eli deveria ter corrigido os filhos e não o fez, mesmo Samuel sabendo disso, porque ele vivia e convivia com eles, Samuel nunca deixou de ser submisso. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele achava que era a voz do sacerdote. Foi até o Eli: Eli, volta a deitar, que eu estou te chamando. E isso foi se repetindo, e o Eli percebeu: é Deus chamando você. Quando ele te chamar, diga: fala que teu servo ouve. E um belo dia Deus veio de novo, quando Deus falou: Samuel, fala que teu servo ouve. Deus disse: eu vou contar uma coisa para você, que quando as pessoas escutarem, os ouvidos delas, as orelhas vão ficar grandes. Aleluia. E Deus foi lá e falou tudo a respeito de Eli, do que estava acontecendo no cenário ali, da sua família, de Israel, porque envolvia uma série de coisas, eu não vou entrar em detalhe. Fato é que depois daquele dia, Deus nunca mais quis falar com Eli. E Deus falou que no mesmo dia ele iria julgar a casa de Eli, que os dois filhos, Ofni e Finéia, morreriam. E aí você vai percebendo, porque antes disso Deus já tinha levantado um profeta para falar com Eli que isso ia acontecer. Agora vem Deus confirmando, porque pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é confirmada. E aí ele entende que aquilo é do Senhor. E Israel estava em guerra. Vocês sabem, irmãos e irmãs, que nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento. Mas mesmo tendo a paz de Deus que excede todo entendimento, não nos isenta de guerras, não nos isenta das pelejas, não nos isenta das dificuldades, não nos isenta das tribulações, não nos isenta das aflições. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Mas mesmo assim nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, mesmo tendo a paz de Deus, nós sempre estaremos em guerra. Parece contraditório: eu tenho paz ou eu tenho guerra? Mas é que a paz é uma paz interior, é espiritual, ela excede todo entendimento. Às vezes eu não consigo nem compreender. E é por isso que o apóstolo Paulo, deixa eu sair um pouquinho aqui do contexto, o apóstolo Paulo falou o seguinte: ele falou assim, olha, falou para a igreja de Corinto: por isso não desfaleço, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, sabendo que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Existe uma diferença de coisas passageiras, efêmeras, e também do celestial. E naquele contexto, Israel está em guerra por mais uma vez. Samuel é um menino ainda inexperiente. Ele está adquirindo experiência em ouvir o Senhor, entender o Senhor. E naquele contexto, então, eles estão em guerra. Eli já é avançada idade, ele já estava praticamente cego, e existe uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E eles vão para a guerra, e eles sofrem lá na guerra, eles sofrem baixa na guerra. E daí, naquele contexto, quando eles perderam a guerra, porque você sabe, se tem uma coisa que faz o homem e a mulher perder a guerra, é o pecado. O pecado faz o povo perder a guerra. Eles estavam em pecado, os sacerdotes estavam em pecado, a coisa estava bagunçada. Foram para a guerra, baixa. Vamos chamar os sacerdotes e vamos trazer a arca, porque daí a presença vem, ela vai resolver os nossos problemas. Só que não. Não. Por quê? Porque eu tenho que falar, não aguento. Naquele contexto, eles trazem o sacerdote e eles trazem a arca. Pede: traz a arca que está em Siló. Traz a presença, que a presença vai resolver os problemas. Quando os soldados, quando aqueles que estavam na peleja, na guerra, descobriram que a arca estava vindo, fizeram festa.
pularam, fizeram festa que estremeceu aquele lugar, e os filisteus, sem entender nada, diziam o seguinte: como é que pode eles ter sofrido baixa e estar fazendo festa? O que é que está acontecendo? E alguém diz o seguinte: Deus veio no arraial, Deus veio na guerra. Eles trouxeram Deus para a guerra. E eles trouxeram Deus para a guerra. Só que o que os sacerdotes e aquele povo não entendiam é que antes de uma vida para Deus, eu preciso ter uma vida com Deus. Vou repetir: antes de nós exercermos qualquer coisa ou querer fazer qualquer coisa para Deus, primeiro é com Deus, depois para Deus. Eles não entendiam isso. E eles levaram Deus para a guerra. Só que Deus não se manifesta, Deus fica calado, porque infelizmente não era compatível. Eles estavam fora do centro da vontade de Deus. E aí não tinha comunhão, não tinha ligação para que Deus operasse. Porque assim, Deus opera através do seu povo como se fosse um canal. Paulo diz que os obreiros, nós, somos dispenseiros dos mistérios de Deus. O que é dispenseiro? É aquele que vai na dispensa de Deus, pega e dá para o povo. Dispenseiro é aquele que cuida da dispensa do seu dono, do seu senhor. Paulo diz: eu sou dispenseiro dos mistérios de Deus. Eu vou lá, pego e distribuo para o povo. Então, para Deus fazer, Ele sempre vai fazer através do sacerdócio, sempre vai fazer através de homem. Deus não vai fazer direto, Ele vem, passa, faz. Só que é o seguinte: nesse canal, se ele estiver entupido, não flui. Se o canal estiver entupido, não flui. Está lá o canal, mas está entupido. E aí eles levam Deus para a guerra, mas Deus fica calado. E aí fica pior, porque aí a baixa é maior, os dois são mortos, e tem mais: a arca de Deus é levada cativo. Os filisteus pegam a arca de Deus e levam embora para a sua terra, para as bodas. Lemos aqui agora. E vem alguém do arraial para entregar a notícia lá no templo, e está lá o Eli. E aí vem o mensageiro, né? Que tipo de mensageiro? Tem uns mensageiros que é complicado. Você sabe que tem mensageiro que é mensageiro de vida, mas tem mensageiro que é mensageiro de morte. Ele chegou lá, o mensageiro disse o seguinte: Israel sofreu baixa, perdemos, e os sacerdotes estão mortos, e vai! A arca de Deus foi levada cativo. Quando ele escutou isso aí, caiu da cadeira porque quebrou o pescoço. Morreu. Pensa numa tragédia. A esposa de Finéia ouve o relato, não aguenta também para dar luz, já cai ali e morre também. Aí nasce o menino, e eles colocam o nome do menino de Icabote, foi-se a glória de Israel. E agora eles estão em lamento. A nação está lamentando, a nação teve prejuízo, a nação teve dano. Só que tem um detalhe: no meio dessa nação com prejuízo, no meio dessa nação com dano, Deus estava levantando Samuel. Deus estava levantando um sacerdote fiel, um juiz fiel, um profeta fiel. É interessante porque os filisteus levaram a arca de Deus e colocaram na casa do Deus deles, chamado Dagom. Ignorância deles, mas por outro lado, mostrou pelo menos um pouco de respeito, porque colocou a arca de Deus no lugar mais sagrado deles. Não pegou a arca de Deus e tratou de qualquer maneira, não. Vamos colocar a arca de Deus aonde é o nosso lugar mais sagrado, a casa de Dagom. Então é lá que nós temos que colocar a arca desse Deus, porque esse Deus aí não é brincadeira, não. Vamos pôr lá. Só que para a surpresa deles e aqueles que eram responsáveis por aquela casa, aquele templo de Dagom, chegou lá um dia, está lá o Dagom de joelho diante da arca. Não entendeu, foi nada. Levantaram o Dagom, no dia seguinte chegou lá, pescoço quebrado, mão quebrada. E aí o seguinte, aí Deus se manifestou. Deus se manifestou e começou a apertar os filisteus. Praga, começou a assolar a nação, e assolar, até que eles não suportaram. Eles mandavam de um lado para o outro, de uma cidade para outra. Inclusive uma das cidades, quando recebeu, um dos príncipes se levantou e disse assim: vocês querem matar longe? Manda essa arca para longe, nós não queremos. Veja só, enquanto uns estão clamando pela presença, outros estão falando assim: manda ela para longe, manda ela para longe. Porque a questão é o seguinte: a presença de Deus, para aquele que entendeu que vida com Deus vem antes de
vida para Deus, esse efeito é positivo. Mas para quem não entendeu isso, o efeito é contrário. A presença de Deus na vida de uma pessoa que está alinhada com Deus, vitória. Mas a presença de Deus para quem está fora dela, o efeito é contrário, meu filho. Aleluia. Os filisteus não suportaram, porque a praga assolou aquela nação. E eles se reuniram, os chefes, os maiorais, disseram o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos arrumar uns bois aí, vamos pegar essa arca, vamos colocar ela em cima, e se os bois for por aqui, é porque é Deus. Se não for, é coisa que tem que acontecer mesmo. Obra do acaso. Quando colocaram as vacas berrando, e entenderam, falou: opa, era Deus. Aí chegou lá em Betsême, os Betsemites chegaram a pegar a arca, aquela coisa toda, e chegaram, fizeram uma festa que a presença de Deus chegou. E eles entendiam como funcionava do culto, a liturgia do culto. Pegaram as vacas, pegaram ali a carroça, quebraram tudo, já mataram os animais, já fizeram um sacrifício, já meteram fogo ali, tudo certinho. Só que um detalhezinho: eles pegaram e olharam para dentro da arca. Quando eles olharam para dentro da arca, Deus começou a matar. Matou tanta gente que o clamor daquele povo subiu. E a mensagem correu no arraial, dizendo assim: Deus está matando. Matou lá nos filisteus, agora está matando aqui. O que é que nós vamos fazer? E eles pegam então e mandam essa arca para um lugar chamado Kiriat-Jearim. E a Bíblia diz o seguinte, no capítulo 6 ali, finalzinho, que essa arca ficou lá tanto tempo que se passou 20 anos. 20 anos. Ela ficou na casa de um homem chamado Abinadab. Aí consagraram o osso lá para poder exercer o ofício. E eu fico impressionado, só abrir um parênteses aqui, eu fico impressionado porque essa arca ficou lá por 20 anos e não há um relato de que aquele povo foi abençoado. Não há relato. Se foi abençoado, a Bíblia não relata. Mas vocês sabem que nos tempos do rei Davi, e mais, Saul é do rei. Porque Saul daí vai ser ungido rei, aquela coisa toda. E Saul não se preocupa em pegar a arca e trazer. Larga a arca fica lá. A arca fica lá perdida e tal. E aí nessa preocupação, sem essa preocupação com a presença, a arca está 20 anos lá, quando Davi assume. Porque ele assume Judá, depois ele assume todo Israel. Quando ele assume, a preocupação dele é a seguinte: onde é a arca? Vamos trazer ela. E aí ele deu pressa para trazer a arca, porque 20 anos passou e ela tem que vir. Vamos buscar. Foram buscar a presença. No caminho, vocês sabem, Uzá, Aiô, morreram. Aí eles pegaram essa arca. Vocês já vão entender onde é que eu estou querendo chegar. Fica ligado, porque a mensagem é para nós. Eles pegaram essa arca e colocaram na casa de um homem chamado Obed, o gênio. E a Bíblia diz que essa arca ficou lá 3 meses. E diz assim: Deus abençoou Obed-Edom e tudo que ele tinha por amor à arca de Deus. Aleluia. Eu estou falando de sacerdócio, eu estou falando de ministério, eu estou falando de lidar com a presença. O cuidado que deve se ter em cuidar da presença. Aleluia, Jesus. E 3 meses ficou lá e eu penso assim: Deus abençoou. Ficou 20 anos, Deus não falou nada, ninguém relatou nada. Mas 3 meses Deus abençoou. E eu fiquei pensando: mas peraí, em 3 meses a cabra não cria. Em 3 meses a vaca também não cria. Em 3 meses o soja não produz, nem o arroz. Tem nada que produz em 3 meses. Falei: mas que negócio é esse? Que bênção é essa que Deus deu para Obed-Edom? E eu sempre, isso lá de trás, eu já vinha pensando nisso, já está indo nessa época, e essas indagações na cabeça. Um dia desse eu estou numa cruzada, e um pastor amigo nosso, em 89, 90, ele teve a oportunidade para Israel. Chegou em Israel, ele foi fazer lá um turismo, e aí alguém perguntou para ele o seguinte: o senhor tem interesse de ir lá aonde a arca pousou, na casa de Obed-Edom? Tem. Pegaram e saíram do deserto. Vão lá na casa de Obed-Edom. A casa está lá. A areia já escombra até metade da casa, mas o interior continua intacto. E ele percebeu que nessa viagem, que não era muito distante, ele percebeu que no deserto havia assim uma faixa de mais ou menos assim uns 80 metros de largura, e aquilo sumia.
verde, o resto tudo seco. Seco para lá, seco para cá, e aquele coisa verde que saía, foi disso aqui, descarrega lá no mar, lá embaixo. E ele encabulado, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E foi, quando chegou lá na casa, aí o cara falou, desceu as escadas. Quando ele chegou na casa, que ele desceu as escadas, ele já deu de cara com a sala. O que é que tinha na sala? Uma fonte de água viva. Um tubo de água. Ele falou tudo. Sura. Aços claros. Brotou dentro da casa dele. Porque a prosperidade ali dependia de água. Tudo dependia de água. Qual foi a bênção que Deus deu para Obed-Edom por amor à arca? Deus estourou uma fonte de água viva na sala da casa dele. Só que isso não consegue na escritura. Só indo lá, mas foi lá e viu. E me contou, eu chorei. Por que eu estou contando isso aqui? Porque à medida que você honra, que você valoriza a presença de Deus, é à medida que Deus vai te abençoar. Deus quer te abençoar não é só nesse lugar, Deus quer te abençoar na sua casa, Deus quer te abençoar no seu relacionamento, Deus quer te abençoar na criação dos seus filhos, na sua paternidade, na sua filiação. Deus quer abençoar a igreja que nós presidimos, Ele deseja. Mas tudo vai depender do amor à sua presença. Em honrar a presença, em valorizar a presença. Porque o texto, capítulo 7, começa com arrependimento, é chamado arrependimento. Quando Samuel se levanta, ele já diz o seguinte, olha o versículo 3. Samuel exige a remoção dos deuses estranhos, Baal e Ascarote, simbolizando o abandono da idolatria. Samuel levanta e diz assim, gente, vocês querem vitória? Abandona a idolatria, abandona o pecado. Aleluia. Se vocês querem Deus, abandona. E tem mais, ele diz assim, sirva somente o Senhor. Deus é um Deus que deseja, Ele é exclusivo, ou é ou não é. Ele não aceita você servir Ele e servir outro. Ou você serve Ele, ou você serve outros. Lembra de Josué? Vocês escolhem o Deus que vocês querem servir. Se os deuses que ficaram lá, ou se o Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês decidem quem é que vocês vão servir. Mas aqui o Samuel direto diz, ó, sirva somente o Senhor. E eu fico impressionado porque no versículo 4 ao 6, Israel obedece. Israel ouve aquela palavra, a palavra entra neles e ele já estabelece um jejum. E eles estabelecem um tempo de consagração, confessando os pecados em Mispa. E Mispa significa lugar de vigília. Você estava sentado aqui falando comigo assim, você não tem saudade? Tenho, eu tenho saudade daquelas vigílias que nós viramos a noite todinha. Hoje faz vigília 1h30, 2 horas, nós fizemos uma vigília. Uma vigília no mínimo tem que ter 3 horas. Uma vigília ela precisa durar no mínimo 3 horas para essa vigília. Senão não é vigília, é um tempo de oração. Mas vigília ela tem que durar no mínimo 3 horas. E eu me lembro que nós viramos as madrugadas. Mispa, lugar de vigília, coisa maravilhosa, lugar de jejum, lugar de oração, lugar de quebrantamento, de arrependimento, lugar onde nós nos reconciliamos com Deus, lugar onde nós vamos derramar água, porque o texto eles derramaram água aqui, é o símbolo de quebrantamento, de purificação, ritual de purificação. Eles estão dizendo o seguinte, Senhor, nós nos lavamos, nós nos purificamos, porque nós queremos servir somente ao Senhor. Nós já abandonamos Astarote, nós já abandonamos Baal, nós não vamos cochear mais em ter 2 pensamentos, ó. Nós vamos servir somente o Senhor. E aí quando ele se posiciona, porque o papel do sacerdote é esse, é dar direção para o povo, é orientar o povo, e às vezes não é fácil. É muito gostoso você chegar e falar, não, irmão, Deus te ama, está tudo certinho, mas é difícil você chegar e falar, não, você tem que te consertar. Você tem que abandonar o pecado, você tem que abandonar a mentira, abandonar a pornografia, você tem que abandonar o adultério, você vai ter que abandonar a vida pregada, você vai ter que abandonar a idolatria e servir somente o Senhor. E o Senhor vai aparecer na sua vida. E aí é uma de mão dupla, porque o sacerdote está pregando, o
orando para o povo, se posicionou. Israel se posicionou. Israel se voltou para o Senhor, jejuou, chorou, se humilhou, confessou, se arrependeu. E aí você vai ver a resposta imediata. Versículo 7. Intervenção divina. Ação, reação. Você entendeu? Ação, reação. Eu não sei por que Deus está nos levando para esse caminho. Deus quer nos abençoar. O nosso Pai é um Pai amoroso e é tempo dessa manifestação de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Meus irmãos, eu estou vivendo essa verdade há 23 anos. O que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem feito na minha casa, o que Deus tem feito na minha família é coisa maravilhosa, extraordinária. Mas existe uma resposta, existe um preço a ser pago. É uma vida de renúncia, é uma vida de posicionamento. Não é massagem no ego, é boca no pó. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, fiel é o Senhor. Aleluia, digno de ser adorado e glorificado é o Senhor nosso Deus, é Ele. E aí você pode esperar, porque a intervenção divina vai se manifestar. Glória a Deus, aleluia. Sabe, eu já aprendi que a oração, o jejum, humilhação diante de Deus, arrependimento diante de Deus, traz Deus para a guerra, traz Deus para a batalha. Deus se manifesta, Ele aparece. Olha o versículo 7, Deus apareceu. Os filisteus atacam novamente Israel. Mas Israel vai lá e fala com o sacerdote fiel: Samuel, ajuda-nos a clamar a Deus por nós. E a Bíblia diz que Samuel entra e fala com Deus. Sabe o que Deus faz? Deus responde com trovoada. Deus vem com trovões, explode em cima dos filisteus e bota todo mundo para correr. É o teu Deus, é o nosso Deus. Ele não mudou não, Ele é o mesmo Deus. Se precisar trovoar em cima do inimigo, Ele faz de novo, Ele faz outra vez. Ele continua o mesmo Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei que tipo de afronta você está enfrentando, mas se você chama Deus para essa guerra, com oração, com humilhação, com jejum, com clamor, com confissão, Deus irá. Deus irá e Ele vai colocar o inimigo para correr, porque Ele é perito nisso. Vocês lembram de Israel quando estava lá no mar? Aí a nuvem sobre eles. E é interessante, né? Porque aquela nuvem é uma nuvem extraordinária. Parece uma nuvem camaleão. Na hora do sol, ela faz sombra. Na hora da escuridão, ela clareia. Ela faz separação entre Israel e os egípcios. O inimigo nunca chega no povo de Deus, nunca. Vira a noite, passa a noite. Você perdeu a oportunidade de glorificar. Eu estou dizendo que o inimigo nunca vai chegar. O povo de Deus nunca vai tocar o povo de Deus. O povo de Deus está à frente, o inimigo pode estar atrás, mas nunca vai tocar você, porque entre você e o inimigo está o teu Deus. A nuvem da presença. Quando Israel termina de atravessar, Israel não teve que fazer nada. Deus vai dizer, Deus trovejou em cima deles. E foi quebrando roda de carro e a coisa pegou em cima deles. Até que Deus falou para Moisés: e aí, toca na água de novo aí, eu vou resolver esse problema seu. Os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejou por eles. O Senhor peleja por eles. Sabe, irmãos, o nosso Deus é um Deus de paz, para quem precisa de paz. Mas Ele é um Deus guerreiro. Não brinca não. O nosso Deus é um Deus guerreiro. E tem mais, quando Ele entra numa peleja, Ele nunca entrou para perder, nunca perdeu nenhuma peleja. Nenhuma. Desde o princípio, nunca. Quando Ele entra, pastor, já é. A vitória foi tão grande, porque Deus agiu como um guerreiro sem a necessidade de Israel ter que se manifestar.
A única coisa que Israel fez quando o inimigo começou a correr foi correr atrás do inimigo. Antes eles corriam do inimigo, agora quando eles viram o inimigo correr, sentiram força. Falou, Deus entrou, vamos pra cima, vem pra cima! Você sabe que tem hora que só falta um empurrãozinho, e Deus está aqui essa noite para te empurrar, meu filho! Deus está aqui essa noite para te empurrar, minha filha! Glória a Deus, aleluia! E depois dessa grande vitória, dessa grande bênção, porque ele sofre em baixa Ebenezer. A presença vai embora em Ebenezer. Só que tem um detalhe: Deus está falando com alguém aqui. Eu vou te levantar onde você caiu. Eu vou te honrar aonde te desprezaram, aonde te humilharam. É lá que eu vou te levantar. É lá que eu vou te honrar. É lá que eu vou ver a sua cabeça e vou mostrar que eu sou Deus da sua vida. Depois da vitória, lá vem Samuel. Deus deu vitória, não deu? Então vamos fazer o seguinte: pegou uma pedra, está aqui, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nunca se esqueça disso. Mesmo na sua fraqueza, mesmo às vezes na sua rebeldia e na sua rebelião, mesmo no seu fracasso, nas suas crises emocionais, na sua crise de identidade, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou Deus. Até aqui Deus nos ajudou. Até aqui Deus ajudou você. Até aqui. Lembra dos dias sombrios que você achou que não ia vencer, que não ia romper, que não ia conseguir? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus ajudou você. Ebenezer, pedra de ajuda. Pedra de ajuda. Vocês sabem que essa pedra de ajuda ela está marcada. Sabe que ela está marcada? Ela está marcada num resumo extraordinário. Quem é que é a pedra de ajuda da igreja hoje? Quem é que é a pedra de ajuda da igreja hoje? Cadê um crente aqui que pode me ajudar? Quem é a pedra de ajuda da igreja hoje? 1 Pedro 2, 6 e 7. Pelo que também nas escrituras se contém: eis que põe em Sião pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Falando de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele hoje é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra fundamental. Ele é a pedra de ajuda da igreja. Ele é a pedra de ajuda dos crentes. Jesus é o nosso ajudador, pastor Guerreiro. Ele é o nosso ajudador. É Ele. É Ele. É Ele. Eu fico tão admirado com a biografia da vida de Samuel, porque Samuel exerce essas funções: profeta, sacerdote, juiz. E é interessante porque mesmo morando em Ramá, aonde ele tinha o templo, o altar, aonde ele tinha a sala secreta. Eu vou abrir aqui agora, eu vou revelar um negócio aqui. Quer ver? Pega. Muito simples, mas a gente lê e não entende. O Samuel exercia o ofício de juiz, sacerdote e profeta. Ele exerceu esse ofício em Gilgal. Ele exerceu esse ofício em Mispa. Ele exerceu esse ofício em Betel. E você vai percebendo geograficamente ali, os termos de Benjamim. Você pega o mapa, geografia, e você vai analisando que mesmo ele estando aqui, ele conseguia sair nas suas viagens missionárias e atender o povo de Deus, e orientar o povo de Deus, e acrescentar. Só que é o seguinte: ele ia e voltava. Deus honrava eles lá. Deus sempre honrava Samuel. Aonde ele ia, Deus honrava ele. Aleluia. Só que tem um detalhe: Samuel nunca esqueceu do secreto. O secreto te faz ser honrado no público. Quer ser honrado em público? Exerça o secreto.
Jesus falou: quando tu orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora o teu pai que está no secreto, e o teu pai que está no secreto e em público te recompensará. Glória a Deus, aleluia. Você faz no secreto e ele honra em público. Só que o segredo está no secreto. Eu disse aqui no começo: primeiro é uma vida com Deus, para depois uma vida para Deus. Primeiro é com Ele, depois para Deus. E quando se entende isso, a vitória já está decretada em nome de Jesus. Eu queria ficar a noite toda aqui, mas vou terminar. Com a graça de Deus, eu termino agora, porque ainda tem outra parte aqui. Aplicações práticas para a minha vida e a sua. Pega. A renovação espiritual precede a vitória. Quer vitória? Renovo espiritual. O avivamento em Spa antecede a intervenção divina. Vida com Deus vem antes, para depois uma vida para Deus. Segundo, Deus sempre vai honrar aqueles que realmente dependem dele. Israel venceu ao clamar Jeová. E é interessante, não foi por estratégias humanas. A gente é cheio de estratégia. Eu sou pastor, eu sei como funciona. Aí você vê um pastor lá se dando bem, a igreja cresceu, você chega lá e fala: qual que é a estratégia aí? E a gente quer estratégia. Que estratégia, rapaz? Vai orar, meu filho. Vai pro secreto, para ele te honrar em público. Deus está cansado desse negócio de estratégia. Nada disso. Aqui Israel teve vitória e não dependeu de nenhuma estratégia humana. Só ouvir a palavra, obedecer a palavra, e Deus aparecer grandão para dar vitória. Você sabe que memórias fortalece a fé. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui para falar uma coisa de memória. Trago à memória aquilo que me dá esperança. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que não consegue viver o presente, não tem perspectiva para o futuro porque está preso no passado. Vou repetir: não consegue viver o presente, não tem perspectiva para o futuro porque está preso no passado. O que te prende no passado seja liberto hoje em nome de Jesus Cristo, para viver o novo de Deus hoje, cheio de esperança e perspectiva para o futuro. Os psicólogos dizem o seguinte: eles dizem que uma parte do seu precisa estar no passado, entendeu? Outra lá no presente, mas você precisa concentrar no futuro, e outra no presente, e você precisa se concentrar no presente. Por que eu estou dizendo isso? Porque demais no passado, depressão. Demais no futuro, ansiedade. Seja liberto hoje, seja liberta hoje de toda a depressão, de toda a ansiedade, em nome de Jesus Cristo. Viva o presente de Deus hoje. Traz à memória aquilo que dá esperança. Lembra das bênçãos passadas. Tira um tempo para você pensar quando Deus te chamou na graça, te chamou na fé, fez um milagre na sua vida. Reviva aquele milagre. Os americanos chamam de anchorage, que é ancoragem. Faz uma ancoragem. Um dia desse eu precisei fazer isso. Eu fui numa igreja. Você que está gravando aí, não tem que falar com a gente. Fui numa igreja, gente, ninguém dava um glória. E o negócio estava complicado aquele dia. Eu falei: Jesus, e agora? E o pessoal fala, e eu estou lá sentado e não estou sentindo nada. E o ambiente estranho. Eu falei: Senhor, e agora? E um monte de cabeção sentado lá no altar, os teólogos. Eu falei: Jesus, e agora? E fui ficando ruim daquilo. Então eu lembrei um dia que nós estávamos numa igreja assim, olha essa aqui, e o fogo caiu. E eu estou sentado lá e comecei, fiz uma ancoragem, saí dali e fui lá e comecei a reviver aquilo. Daqui um pouco eu estava sentado, aleluia. E aí aquela preocupação minha já foi embora, meu. Logo em seguida me deram o microfone aí, eu vou te falar para você, parece que aquele ambiente lá veio aqui. E aí já viu, e as irmãs já borraram a maquiagem, os obreiros já pronto. Falei: acabou. Mas tem hora que você tem que fazer uma ancoragem. Uma ancoragem. Volta lá. É
Por isso que ele falou assim: arrepende-te, Thaís, e pratica as primeiras obras. Tem contra ti que abandonaste o primeiro amor. Porque o primeiro amor é uma coisa extraordinária. Eu não sei para vocês, mas para mim, para mim, o primeiro chamado, eu vou te falar. Terceiro.